Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo Jesus nos ensina. Tudo é possível aquele que crê, o justo vive pela fé, sois salvos, sois cumpridores, da qual perseveramos dia após dia. Ele é fiel, ele é aquele que prometeu que vem buscar um povo bem disposto, unido numa só fé, num só propósito, num só coração. Aquele que nos ensina, senão não vos teria dito, a casa do meu pai há muitas moradas, não vos deixarei órfãos. A alegria do Espírito Santo é a salvação, é a vida com abundância, onde os dias vão bens e longos nessa terra, e ainda se alcance a vida vindoura. A palavra nos diz que nos últimos tempos os justos florescerão, serão como bezerros no cevadouro que saltam de alegria, da qual assim há de se cumprir. Ele está preparando um povo unido numa só fé, num só propósito, num só coração, num só entendimento, que é desviar do mal, uma geração santa, os verdadeiros adoradores a quem o Pai procura, e nós perseveramos porque Ele nos sustenta e nos capacita. Sacerdócio da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, o maior trouxe pão e vinho, porque não se achou outro maior. O da semente, o da promessa, a semente de Abraão, do qual nós perseveramos, segundo o véu foi rasgado, e então falamos com ele face a face, e ele é aquele que nos sustenta dia após dia. Já não falamos por enigmas, porque ele revela a perfeita e agradável vontade do Pai. A semelhança de Isaac, onde Jacó ali passou para Israel, o suplantador, aquele que se empobreceu para nos tornar riquíssimos. Ele é aquele que, quando depositamos nele a confiança, ele é aquele que nos capacita, ele é aquele que exerce o direito e nos acrescenta até mais do que pedimos, porque ele é fiel e galardoa, da qual ele nos ensina: fazei sempre em oculto, do qual o Pai que está no alto é aquele que vos galardoa. Fazeis em oculto, não para serem vistos por homens. E ele é aquele que tudo contempla e executa, aonde ele está no centro do trono, governa com justiça, com equidade, segundo a imparcialidade, exerce o direito, aonde agindo ele ninguém impedirá. Ele é aquele que dá ordem aos anjos ao nosso respeito. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos e não tememos mal algum. E ele é aquele que sabe entre aqueles que perseveram segundo o seu espírito, fazendo a perfeita e agradável vontade, na devida obediência. Se tiver de gloriar, gloriamos antes em nossas fraquezas, porque a sua graça nos basta. E sabemos também daqueles, tanto aqueles que têm dom de justiça, que através do exercício constante da fé alcançamos uma estatura mediana daquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo, e temos o discernimento, examinamos o Espírito, porque saímos de um alimento, um leite espiritual, por uma maturidade, porque a casa se constrói segundo o temor, que é o princípio da sabedoria, mas se solidifica ela através do exercício constante da fé, da qual Jesus ensina, que é semelhante o servo prudente que edificou sobre a rocha, aonde ele é o construtor e tem mais honra do que a própria casa,
porque ele é aquele que através dele é que se constrói e se edifica. Por isso ele tem mais honra do que o próprio Moisés, porque foi edificado. Através dele é onde a palavra diz que o rosto de Moisés brilhava, mas com o tempo foi desvanecendo por conta dos murmuradores. Assim como Deus levantava vários dos profetas, e a sua face foi desvanecendo, do qual Jesus diz que nascido do ventre de mulher, o último foi João o Batista, e grande profeta. Mas não vigiou com incredulidade quando esteve preso por exortar ali a respeito da mulher ali de Herodias, com Herodes, e quando esteve preso, manda um dos seus discípulos, e ele fez discípulos para si, aonde ele manda para perguntar se era aquele que havia de vir ou haveremos de esperar outro. Ele naufragou, falou contra o Filho do Homem, e a sua cabeça repousou na bandeja da raposa. Jesus, então, ali vendo as ovelhas que não tinha pastor, porque ele é o único bispo e bom pastor de nossas almas. Então ele cuidou das ovelhas, assim como atualmente ele é aquele que reúne as ovelhas que não têm pastor, porque de agora em diante não há mais mestre entre nós, mas sim os irmãos, a família de Jesus, aqueles que fazem a vontade do Pai, que disse: este é meu filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o filho disse: ide e anunciai o evangelho. Não somos pregadores nem mercenários. Mercenário é aqueles que sobem pelo muro quando o lobo vem arrebatar o rebanho, é o primeiro a fugir. Aqueles que não entram pela porta estavam onde, além de não entrar na porta, apropriar da chave da sabedoria, e impede aqueles que estavam prestes a entrar, e por isso vem a ira do Cordeiro sobre os ludibriadores, enganadores, ondas teológicas que vai e vem, e nada os acrescenta. Nós seguimos o Pai das luzes, onde não há oscilação, seguimos constantemente num só propósito, num só coração, anunciando o arrependimento. Arrependei-vos. Jesus disse: se chamaram até o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os seus domésticos. Mas assim como Jesus disse a eles: como pode Beelzebu expulsar por Beelzebu? Uma casa dividida não prevalece, mas se expulso pelo Espírito de Deus, é chegado o reino dos céus sobre vós. Assim como nós, se anunciamos em espírito e em verdade, é chegado o reino dos céus sobre vós. E assim o Senhor é aquele que julga com justiça, equidade e imparcialidade, e exerce o direito, e nos diz: outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadique, o justo, com que os que servem o Rachão, o maldoso, do qual a porta lhe foi fechada, e o ministério da iniquidade, aqueles que estão nus diante do Senhor. A vestimenta está relacionada às obras. Ainda que confeccione as suas roupas em teias de aranha, acham que é possível tampar a sua nudez, mas o Senhor não vê o exterior como o homem vê, mas sonda o intento da mente e do coração, e já os reprovou, e está a ponto de vomitá-los devido às suas próprias maledicências, do qual voltaram às atitudes anteriores, do qual retrocederem, e ele não tem prazer neste. Sim, e mais um dia ele continua a abatê-los, porque ele tem motivo suficiente, e ninguém pode declarar que ele é injusto jamais. Ele é sempre justo e fiel. Ainda que o homem esteja infiel, ele continua sendo fiel para julgar com justiça, equidade, na imparcialidade, e exercer o direito, e assim ele está a operar em mais um dia, fazendo grandes feitos sobre toda a terra, galardoando, quer sejam más, quer sejam boas, da qual as atitudes pairam sobre a moleira de cada um. Assim como para alguns é como castigo, e para outros é como uma recompensa, segundo
a própria perseverança em não negar o seu nome e perseverar até o fim. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.